liberta-me, vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim. Orar em mim, orar em mim, orar em mim. Espírito Santo, manda teu fogo em mim. Espírito Santo, manda teu fogo em mim. Vem sobre a minha mente, sobre o meu coração, derrama a tua unção. Vem sobre a minha mente, sobre o meu coração, derrama a tua unção. Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, liberta-me, vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim. Orar em mim, orar em mim, orar em mim. Espírito Santo, manda teu fogo em mim. Espírito Santo, manda teu fogo em mim. Vem sobre a minha mente, sobre o meu coração, derrama a tua unção. Vem sobre a minha mente, sobre o meu coração, derrama a tua unção. Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, liberta-me, vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim. Orar em mim, orar em mim, orar em mim.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe você que acompanha conosco neste momento de oração, invocação da presença do Espírito Santo. Seja bem-vindo. Nós já queremos pedir a presença desse Espírito Santo de Deus sobre nós. Invocamos a presença desse Espírito Santo que é vida, que transforma, que conduz todas as coisas. Esse Espírito Santo que nos dá a capacidade de vivermos nele uma vida nova. E nós já pedimos, vem Espírito Santo sobre cada um de nós, vem sobre esse momento de oração. Nós já colocamos toda essa hora que consagramos a Ti, Espírito Santo, nós colocamos agora na Tua presença e pedimos, vem habitar junto de nós, vem nos conduzir, Espírito Santo, vem nos direcionar, Espírito Santo. Nós nos entregamos inteiramente na Tua presença e pedimos, vem conduzir os nossos pensamentos, vem conduzir os nossos sentimentos, vem conduzir a nossa vida, a nossa história. Nós nos entregamos a Ti e pedimos, vem Espírito Santo, vem transformar, vem conduzir, vem renovar todas as coisas. Seja bem-vindo neste momento, nessa hora que é Tua, Espírito Santo. Deus abençoe você que reza conosco, que está nos acompanhando. Seja bem-vindo, que Deus abençoe, proteja e guarde a sua vida. Nós acolhemos aqui conosco a Daniela Saraiva, rezando conosco, a Eveline, Deus abençoe, Eveline, rezando conosco, o Douglas, Deus abençoe, a Cibele da Conceição, rezando conosco, Deus abençoe, a Beth, rezando conosco, a Elza Caetano também, rezando conosco, Deus abençoe. Sejam bem-vindos a este momento que nós nos colocamos, pedindo a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós. A Francine pedindo a bênção, Deus abençoe Francine. A Gisele Cristina, Deus abençoe Gisele. A Magda Lemos, rezando conosco. A Suelen e o Diego, a Fernanda Santiago, a Cleusa Azevedo, a Nete Silva, Deus abençoe vocês que estão conosco neste momento de oração. A Anitta, rezando conosco. Bruno de Jesus, Deus abençoe, Bruno, sua fidelidade no caminho do Senhor. A Paula Mendes, também conosco rezando. A Suelen, mas o Diego, Deus abençoe. A Norma Assunção, seja bem-vinda, Norma, Isabel. A Roberta, Deus abençoe, Roberta, abençoe seu trabalho, sua família. A Gleida, mas o Arthur, rezando conosco, Deus abençoe a vida de vocês dois. A Ana Lúcia, a Susan, a Janúrcia de Piracicaba, Deus abençoe, Janúrcia. A Isabel Cristina, rezando conosco. A Elaine Dias, a Thaís Santos, a Elma, a Jordana, rezando conosco. Deus abençoe, Ju. A Rafaela, Deus abençoe, Rafaela. Abraço para o Allen. A Paula Mendes, a Ayala Flávia Gonzaga, Deus abençoe, Flávia. Colocamos sobre a ação do Espírito Santo a sua irmã neste momento. Elaine Dias, o Marcelo Nunes, a Kelly Silva, sejam todos bem-vindos. Nós colocamos tudo aquilo que trazemos sobre a ação do Espírito Santo e pedimos, vem Espírito Santo, vem nos conduzir, vem estar junto de cada um de nós, vem nos direcionar, vem nos acompanhar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu convido a você, antes de iniciarmos esse terço, colocar a sua intenção agora diante do Espírito Santo, a intenção que você traz, a necessidade que você traz hoje diante de Deus. Coloque agora, coloque as pessoas que te pediram orações, as pessoas que você quer rezar por elas hoje. Coloque agora diante do Senhor a sua irmã, a sua mãe, seu casamento, seus filhos, seu trabalho, as intenções que você traz, aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem experimentado na sua história, na sua família. E de modo muito especial, hoje nós vamos ver sobre a história de Paulo, que antes era um perseguidor. E quando ele faz um encontro com Jesus, pela ação do Espírito Santo, os seus olhos se abrem. Ele começa a enxergar tudo de um modo novo. Ele é envolvido primeiro por uma escuridão, mostrando a escuridão que ele trazia. E Jesus vai trazer
uma experiência nova na vida dele, de transformação, porque o Espírito faz isso. O Espírito Santo, quando toca em uma alma, quando toca em uma situação, ele tem toda a autoridade e força para mudar todas as coisas. Convido você a colocar quais as situações você precisa que o Espírito Santo mude, quais as situações que você precisa que o Espírito Santo alcance na sua família, na saúde, na sua história. Nós colocamos agora tudo sobre a ação do Espírito Santo e pedimos: Espírito Santo, vem fazer nova todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida. Vem fazer novas coisas no casamento dos nossos pais. Vai pedindo isso. Você que tem acompanhado, experimentado, vivido discussões, situações às vezes até constrangedoras dentro de casa com seus pais, peça ao Espírito Santo que venha restaurar o casamento dos seus pais. Você que está vivendo desafios no seu relacionamento, peça ao Espírito Santo a dificuldade de reconciliação, dificuldade de aproximação, dificuldade de convivência, todo desgaste na convivência. Peça ao Espírito Santo, vem transformar, vem trazer a paz, vem trazer o perdão, vem trazer a reconciliação, vem trazer a superação, Espírito Santo. Todas as situações de saúde, se você traz alguma dor, alguma enfermidade, se você faz algum acompanhamento na área da saúde, peça agora. Vem, Espírito Santo, vem tocar em todas as enfermidades físicas, as enfermidades emocionais, as enfermidades espirituais. Vem, Espírito Santo, vem curar todas as dores que trazemos, as dores físicas, as dores espirituais, emocionais. Vem auxiliar todos aqueles que estão no limite do cansaço, no limite da dor, no limite de um tratamento. Nós te entregamos, Espírito Santo, todos os medos, ansiedades, inquietação, todos os problemas da coluna, todos aqueles que fazem tratamento de químio, de rádio, aqueles que trazem diagnósticos de enfermidades, de câncer. Nós te entregamos, Espírito Santo, e pedimos que venha aliviar toda dor, venha aliviar todo sofrimento, venha tocar em todas as áreas que estão enfermas. Senhor, nós pedimos a presença do Teu Espírito Santo que cura, que transforma, que renova. Vem, Espírito Santo, sobre todos aqueles que trazem qualquer espécie de sofrimento. Vem transformar o sofrimento em alegria. Vem, Espírito Santo, renovar todas as coisas. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo,
Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida e doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei-nos, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Seja bem-vindo, você que está conosco neste momento. O Eduardo, Deus abençoe, Eduardo rezando conosco. Enita Quaresma, Deus abençoe. A Francineuza rezando conosco, Deus abençoe. Maria Aparecida Silva, a Cássia Cristina, a Rosilane Ferreira, Deus abençoe. Rose, abraço a família. A Paula Mendes rezando conosco. Maria Ciliadora, Dodora do Vilatanque, Deus abençoe. A Geralda de Rio Piracicaba. A Gláucia Simão, Deus abençoe, Gláucia. A Miriam Cota rezando conosco. Ana Rita Madeira. Cidinho Drummond, Deus abençoe, Cidinho, abraço ao esposo. A Liamara Moreira, Deus abençoe. Elaine Dias, a Janúcia de Piracicaba. O Pablo Bittencourt, também de Piracicaba, Deus abençoe. A Priscila Natália, Priscila Alvim, Deus abençoe. Priscila, abraço ao esposo. Nívia Gandra rezando conosco. A Cássia Cristina. Rose Fernandes, Rita de Cássia, Deus abençoe, Rita, abraço ao Tiãozinho. Aparecida Silva também rezando conosco. Leandro Bueno, Deus abençoe, Leandro. Cristina Ferreira. Fátima Nunes rezando conosco, Deus abençoe, Fátima. Te colocamos agora sob a proteção do Espírito Santo. A Marise Moreira, Ivani Barbosa, a Rose Fernandes, a Yala, Deus abençoe. Nós colocamos agora diante do Senhor a nossa vida e pedimos os dons do Espírito Santo. Nós vamos rezar a ladainha do Espírito Santo, mas eu convido a você agora a se colocar diante da pessoa do Espírito Santo e peça agora os dons que você necessita. Se você precisa do dom da fortaleza, se você precisa do dom da sabedoria, se você precisa do dom do entendimento, se você precisa do dom da ciência, o dom da piedade, do temor de Deus, peça agora a sabedoria que nos ensina a desprender-nos das coisas da terra e a buscar as coisas do céu, o entendimento que ilumina nossa mente com a luz da verdade, que nos faz ter santos pensamentos, o dom do conselho que nos torna dóceis às inspirações do Espírito Santo, o dom da fortaleza que nos dá força, constância e vitória
diante de todas as dificuldades da vida, o espírito de ciência, que é mestre, que ensina a verdade de cada coisa, o espírito da piedade, que santifica, que nos leva a viver a graça de Deus, o espírito do santo temor, que tem uma única vontade: agradar o coração de Deus, mesmo se isso exija sofrimento. Peça agora os dons do Espírito Santo, todos os dons, o dom da verdade, da inteligência, da ciência, da caridade, da paz. Se você vive situações de aflição, pede ao Senhor a paz. Se você precisa de ser conduzido por Deus com santos pensamentos, peça o dom do conselho, o dom da ciência, o dom da sabedoria. Nós pedimos agora, Espírito Santo, todos os seus dons sobre cada um de nós. Aqueles que pedem um dom da fortaleza, vem dar coragem, Espírito Santo, vem tirar todo medo. Vem, Espírito Santo, com todos os dons, o dom da alegria diante de todos os corações que estão tristes, atribulados, o dom da paz em cada coração atribulado, angustiado, inquieto. Vem, Espírito Santo, com tua verdade diante de todas as situações de desafios enfrentados. Nós te entregamos, Espírito Santo, tudo aquilo que trazemos. Te pedimos também por aqueles que necessitam de milagres. Tu és, Espírito Santo, aquele que faz milagre, que transforma, que muda todas as coisas. Nós pedimos a tua presença junto de cada um de nós. Vem, Espírito Santo, sobre cada um de nós. Nós vamos rezar a ladainha do Espírito Santo, pedindo o Espírito Santo com os dons sobre cada um de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador de nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Recebereis o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
você já pode pegar a sua palavra. Nós vamos pegar a palavra de Deus. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre São Paulo, aquele que vai fazer a vontade de Deus, vai se colocar, que antes era perseguidor dos cristãos, agora vai se tornar um apóstolo também. Nós vamos pegar nossa palavra em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8 seguintes. Nós vamos ver a palavra onde nos fala aquilo que o Espírito Santo é capaz de fazer. Nós vimos que Jesus vai para junto do Pai, envia o Espírito Santo sobre os apóstolos, eles começam a fazer aquilo que Jesus fez. Os sinais começam a acompanhar os apóstolos. Os apóstolos começam a curar, a libertar, a fazer milagres, a fazer as pessoas paralíticas andarem, mas todos os sinais que acompanham os apóstolos têm um único objetivo: levar as pessoas à conversão, ao seguimento de Jesus. Vamos perceber que todos os momentos no Ato dos Apóstolos, quando coloca um sinal que os apóstolos vão realizar em nome de Jesus pela ação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem realiza os sinais diante dos apóstolos, confirmando a palavra dos apóstolos, sempre após um grande sinal, uma cura, uma libertação, um paralítico que vai andar, um morto que vai ser ressuscitado, uma cura extraordinária que é feita sempre no final do sinal, nos fala: muitos aderiram à fé. Porque o que é mais importante é a adesão à fé a Jesus. Mas os sinais acontecem na vida daqueles que caminham pela ação do Espírito Santo e que confiam e se entregam inteiramente na presença do Senhor, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. O Espírito Santo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Do mesmo modo como ele agiu na vida de Jesus, ele agiu na vida dos apóstolos, ele age na vida da igreja, ele age na vida de cada um de nós. É o mesmo, que é dado sem medidas. Do mesmo modo como ele estava em Jesus, ele estava sobre os apóstolos, ele está pelo nosso batismo sobre cada um de nós, junto de cada um de nós. E nós estamos vendo, primeira semana nós vimos a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, segunda semana nós vimos a ação do Espírito Santo na vida de Jesus, e essa semana nós estamos vendo a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, da primeira comunidade cristã, daqueles que foram testemunhas oculares, que viram a presença de Jesus, os sinais, e outros que se tornaram discípulos a partir da fé dos apóstolos e que vão realizar os mesmos sinais e terão a mesma autoridade, conduzidos pelo Espírito, como os apóstolos tiveram. Nós vimos aqui ontem sobre a instituição dos diáconos, que os apóstolos rezaram por eles, homens cheios do Espírito Santo, e começam a pregar, anunciar, os sinais começam a acompanhar, e vem a morte de Estevão, um grande homem de Deus que operava milagres em nome de Jesus, porque o poder do Espírito estava sobre ele. E ele começou a pregar, e ele foi morto, apedrejado. E ele pediu perdão por aqueles que o mataram, ele perdoou aqueles que o mataram, rezou por eles, e confiou e se entregou até o fim da sua vida nas mãos do Pai, porque ele era totalmente conduzido pelo Espírito Santo. É o Espírito que nos dá fidelidade até o fim, diante de qualquer situação. E nós concluímos nesse momento que falamos sobre a morte de Estevão. E quando Estevão morre, diante de Estevão estava Saulo, um homem que era conhecedor da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento, e um homem que perseguia os cristãos. Ele estava a serviço dos romanos, e todos aqueles que professassem a fé em Jesus eram mortos, presos, acorrentados, levados para serem decapitados, mortos, não eram livres. E Saulo, ele vai aceitar a morte de Estevão. Nós vamos pegar e nós vamos ver o que Jesus vai fazer com Saulo. Jesus vai fazer dele como fez com Pedro. Ele vai se tornar um grande instrumento nas mãos de Jesus. E ele vai sair para evangelizar os pagãos, aqueles que não conheciam as leis de Deus e que viviam em caminhos contrários àquilo que eram os mandamentos. Mas a este também foi dado conhecer
a verdade e o direito do reino de Deus. São Paulo vai dizer que ele é apóstolo dos gentios, ou seja, daqueles que estavam no caminho completamente errado. Enquanto Pedro foi evangelizar os judeus, Paulo foi evangelizar os pagãos, aqueles que nunca tinham buscado, vivido a experiência de Deus do Antigo Testamento. E é esses que Paulo vai buscar, que antes ele tem o nome de Saulo, mas ele vai ser mudado de nome como a figura de um novo homem que nasce pela graça do Espírito, porque aquele que o Espírito Santo toca, ele é renovado, é mudado, um novo homem, uma nova criatura nasce a partir da experiência com o Espírito Santo. É o que nós vamos ver agora. Capítulo 8, versículos 1 e seguintes, vai dizer o seguinte: ora, Saulo estava de acordo com a sua execução. Execução de quê? A morte de Estevão. Naquele dia desencadeou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, dispersaram-se pelas regiões da Judéia e da Samaria. Houve uma grande perseguição logo após a morte de Estevão. E todos aqueles que professavam a fé em Jesus, eles eram mortos. Entretanto, alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fazendo grandes lamentações por ele. Quanto a Saulo, olha o que nos fala a palavra. Paulo, que depois vai evangelizar uma multidão. Quanto a Saulo, devastava a igreja, entrando pelas casas, arrancavam homens e mulheres e metiam na prisão. Aqui não é a figura de Paulo, é Saulo. Ele depois é mudado o nome. Como Pedro era Simão e recebe uma missão e o nome é mudado, assim também Saulo, ele devastava a igreja, ele perseguia a igreja, ele matava os cristãos, ele levava os cristãos presos para serem executados. Entretanto, os que haviam sido dispersos, logo mais à frente nos fala a palavra, que eles aonde estavam evangelizavam, mesmo diante das perseguições, eles não paravam. Uma das atribuições do Espírito Santo é a confiança e a fidelidade no agir de Deus, mesmo nas situações de dificuldade. Aquele que caminha sobre a vida no Espírito, mesmo diante das perseguições, das dificuldades, ele não para. Aqui nós vamos ver, logo depois da morte de Estevão, os discípulos, cada um indo para um lado, por causa da perseguição, e aonde eles estavam, eles evangelizavam. E aonde eles evangelizavam, os sinais acompanhavam. E logo à frente, o padre não vai ler tudo aqui, você vai ver depois em casa, você vai ler. Vai falar da experiência de Filipe, que Filipe também, ele começou a anunciar a palavra. E, versículo 7, muitos possessos, espíritos impuros saíam, dando grandes gritos, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e foi grande alegria naquela cidade. Ou seja, aquilo que Jesus fez, os apóstolos faziam em nome de Jesus, conduzidos pela ação do Espírito Santo, porque não eram eles que faziam, era o Espírito Santo que confirmava a palavra dos apóstolos, dando sinais para que as pessoas pudessem aderir à fé à pessoa de Jesus Cristo. Logo depois vai nos falar de um homem que mexia com magia, Simão, o mago. O padre não vai ler aqui, depois você vai ler, por causa do nosso tempo. Vai falar que Pedro e João chegaram em um determinado lugar e viu que as pessoas não tinham recebido a ação do Espírito Santo, apenas passaram pelo batismo, mas não tinham feito uma experiência com a efusão do Espírito Santo. O batismo sacramental nós recebemos só uma vez. A partir daquele momento é infundido a graça do Espírito, mas a efusão, um reavivamento do Espírito, uma experiência com o Espírito Santo eu posso vivenciar várias vezes. Nós vimos no início da palavra que quando os apóstolos estavam vivendo perseguição também, os discípulos, logo no início de Atos dos Apóstolos, quando eles rezaram, pedindo ao Senhor que tornasse livre o caminho para a evangelização, a terra daquele lugar tremeu. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. Ou seja, mas eles já tinham passado por Pentecostes, para nos mostrar que o Espírito Santo é dado sem medidas. Eu recebo uma única vez de modo sacramental, mas eu posso fazer experiências cada vez mais profundas, intensas e novas sobre a ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é movimento. Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais eu experimento, mais eu posso buscar, porque mais Ele tem
para me oferecer. Santa Teresinha vai nos ensinar que Deus se revela na medida de nossa busca. De acordo com o meu recipiente, é o modo como Deus vai me preencher. Se eu busco muito, Deus vai me dar muito. Se eu busco pouco, eu vou receber pouco. E o Espírito Santo eu posso fazer experiências cada vez mais profundas. Então, Pedro e João chegaram na Samaria e perceberam que aquele povo tinha recebido o batismo, mas ainda não tinham recebido a efusão do Espírito Santo. Então, enviaram Pedro e João para lá, versículo 15. Descendo até lá, oraram por eles a fim de que recebessem o Espírito Santo, pois não tinha descido ainda sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Não tinha descido o Espírito Santo sobre eles, apenas haviam sido batizados em nome de Jesus. Então começaram a impor as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Duas experiências, o batismo e uma efusão do Espírito Santo. O batismo, que é a graça sacramental. A efusão é uma experiência pessoal que eu faço com a ação do Espírito Santo. É o que Jesus vai dizer a Nicodemos. Nicodemos vai dizer: Senhor, como eu faço para encontrar a salvação, o reino dos céus? Jesus vai dizer: uma coisa só é necessária. Necessário é nascer de novo. E ele vai perguntar: como que eu vou nascer de novo? Eu já sou velho, de idade avançada. E Jesus vai dizer: Nicodemos, você sabe em Israel, conhece toda a Escritura. Necessário é nascer da água e nascer do Espírito. Nascer da água é o batismo sacramental. Nascer do Espírito é uma experiência profunda que vivemos com o Espírito Santo, que é vida, que é verdade e que transforma todas as coisas. E quando fazemos essa experiência, tudo se torna novo. É o que nós vamos ver aqui mais à frente com a vida de São Paulo. Então aqui eles impunham as mãos sobre eles e eles recebiam o Espírito Santo. E havia um homem lá, Simão, chamado Mago, que ele viu que o Espírito Santo era dado pela imposição de mãos. Então ele chegou perto dos apóstolos e pediu: eu vou pagar vocês para que vocês me dêem autoridade, para que quando eu impor as mãos, as pessoas também recebam o Espírito Santo. E Pedro vai dizer: pereça o seu dinheiro e tu com ele, porque julgastes poder comprar com dinheiro o dom de Deus. Não terás parte nessa herança, neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua maldade. Ora ao Senhor para que Ele te possa te perdoar esse pensamento em teu coração, pois eu te vejo na amargura e no fel dos laços da iniquidade. Simão respondeu: rogai por mim, Senhor, para que não sobrevenha nada do que acabas de dizer. Essa palavra nos mostra que o Espírito Santo é dado de graça recebemos, de graça devemos dar. Ele é comunicado pela imposição de mãos. E aqui Simão queria receber, por isso, essa graça, e São Pedro vai dizer: não. Aquilo que de graça recebemos, de graça damos. Não fazer uso da ação do Espírito para benefício próprio. O Espírito Santo é dom, é graça, que é dada, é direito de todos que quiserem, como nos ensina São Pedro no primeiro discurso como chefe da igreja. Essa graça é para todos aqueles que de longe ouvirem o apelo do Senhor. Os livres, os escravos, aquilo que a palavra de Deus vai nos dizer: nos fins dos tempos eu derramarei do meu Espírito sobre todos, homens, jovens, crianças, idosos, escravos, livres, todos receberão do meu Espírito. É um dom gratuito, que é dado por Deus, que não é dado por merecimento. Não é se eu sou santo que eu vou receber os dons do Espírito, muito pelo contrário. O Espírito é direito de todos, e quando eu recebo, é Ele que vai me levar a um caminho de santidade. À medida que eu vou me abrindo, é Ele que vai me conduzir no caminho de Deus. É Ele que vai me direcionar naquilo que é a vontade de Deus na minha vida, aquilo que é a promessa de Deus na minha vida. É o Espírito Santo que tem a missão de santificar uma alma, de levar uma pessoa a viver aquilo que é a vontade de Deus, de conduzir o caminho, de mudar pensamentos, de mudar sentimentos, de mudar comportamento, de mudar atitude de vida. É Ele que tem a missão de fazer nova todas as coisas. Depois a palavra vai falar de Felipe, que vai batizar um eunuco, e ele vai ser arrebatado pela ação do Espírito Santo. E aqui a gente vai ver como que essas pessoas são dóceis à ação do Espírito Santo, falando que o Espírito Santo falava com eles: vai a tal lugar,
faz isso. Eles eram dóceis, existia uma abertura, uma intimidade que é resgatada de novo com Deus, de aprender a ouvir Deus. Às vezes a gente tem dificuldade de ouvir Deus, de conversar com Deus. Deus fala, mas eu preciso aprender para ouvir Deus, a silenciar todas as vozes ao meu redor, para aprender a ouvir e escutar Deus. E é o Espírito Santo que faz isso, na intimidade com Deus, na proximidade com Deus, na vida de oração. E aqui nós vamos ver como que Filipe, ele passa a ouvir Deus e fazer aquilo que Deus está pedindo, que o Espírito Santo está pedindo. Mas nós não vamos conter aqui nessa parte da palavra, depois você vai ler em casa. Nós vamos pegar a vocação de Saulo, capítulo 9, é onde nós queremos chegar para a nossa formação de hoje, nos mostrando que o Espírito é aquele que dá vida nova, que é capaz de fazer nova todas as coisas, de mudar uma pessoa por completo. Capítulo 9 vai nos dizer: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos, dirigiu-se ao sumo sacerdote, foi pedir carta para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer para Jerusalém presos todos que pertencessem a esse caminho, homens ou mulheres. Estando ele em viagem, aproximou-se de Damasco. Subitamente, é o que nos fala a palavra, depois você vai ler, você vai riscar essa parte. Subitamente, uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Olha, uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem é, Senhor? E a resposta veio: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Mas olha, Paulo não estava perseguindo Jesus, Saulo não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo os cristãos. E Jesus se apresenta diante dele e vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Para ensinar o quê? Que Jesus está presente na comunidade cristã. Quando há uma perseguição a um filho de Deus, é Jesus que está sendo perseguido. Jesus vai dizer a Saulo de modo muito claro: Saulo, por que me persegues? Mas ele vai dizer: quem és tu? Eu não te persigo. Eu sou Jesus a quem você persegue. É Jesus presente na igreja, é Jesus presente nos discípulos, é Jesus presente em cada um daqueles que Saulo levava para ser morto. E no momento que aquela luz envolveu, Saulo cai por terra. Os homens que viajavam com ele ficaram tomados de espanto, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo ergueu-se do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, não via nada. Conduzido então pela mão, fizeram entrar em Damasco. Esteve 3 dias sem ver, nada comeu, nada bebeu. Olha o que o Espírito Santo fez com Saulo. Saulo, que matava os cristãos, tinha um conhecimento muito grande, cheio de prepotência, de vaidade, conhecimento, de amargura no coração, de erro, perseguia os cristãos. Ele estava num caminho de trevas, mas não conseguia perceber. E quando a luz o envolve, aqui é um contraste entre luz e trevas, quando a luz o envolve, ele cai por terra, e quando ele cai, ele fica cego. Passa 3 dias sem ver nada, na escuridão. E nesses 3 dias ele nada comeu, nada bebeu, nos mostrando a experiência que o Espírito Santo faz. A primeira graça que o Espírito Santo faz numa alma, quando ele alcança uma alma, nós vamos ver isso mais à frente, quando falarmos da ação do Espírito Santo na alma humana. A primeira graça que ele faz é o reconhecimento dos próprios erros, das próprias faltas. É esse período que Paulo viveu de 3 dias de escuridão, porque ele estava envolvido na escuridão. Ele enxergava, mas ele achava que ele enxergava. E Jesus fez Saulo perder a visão. Ele ficou 3 dias na escuridão para perceber o lugar onde ele estava, nas trevas. Mas dali, Jesus o retira. E quando ele ficou esses 3 dias na escuridão, sem enxergar, Deus então aparece a Ananias e vai pedir a Ananias para ir até Paulo, impor as mãos sobre ele, para que os seus olhos se abrissem. E ele vai relutar um pouco, dizendo: Senhor, mas ele mata os cristãos. E olha o que Jesus vai dizer: vai, porque esse homem é para mim um instrumento, para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos israelitas. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. E ele então foi atrás de Paulo,
e quando impõe as mãos, reza para ele, fala com ele tudo aquilo que ele recebeu de Deus na oração, é como se escamas caíssem dos olhos de Paulo. E ele então deixa de ser Saulo e se torna Paulo de Tarso, um grande evangelizador, um grande homem que não viu Jesus, não participou da última ceia, mas vai levar muitos pagãos para a ceia do Senhor. Muitos daqueles que estavam no caminho errado, como ele estava no caminho de trevas, ele vai trazer aqueles que estão no caminho de trevas para o Senhor, porque só quem faz a experiência da conversão é capaz de levar outro à conversão. Aqueles que fazem experiência da ação do Espírito Santo que muda todas as coisas. E depois nós vamos ver aqui mais à frente que a primeira coisa é que quando os seus olhos se abriram, as escamas caíram, ele foi batizado em nome de Jesus. E ele então começa a proclamar, afirmando que Jesus é o Filho de Deus, os versículos 20 e 21 aí à frente. E depois o versículo 22 vai dizer: Saulo crescia mais e mais em poder e confundia os judeus. Crescia em poder, crescia na ação do Espírito Santo, nos mostrando que o Espírito Santo, ele também nos leva a um caminho de crescimento espiritual na medida que eu vou me aproximando dele. Depois vai nos falar a palavra de Saulo, que começa a se apresentar diante da comunidade cristã e vai evangelizar, vai anunciar a palavra, e ele começa a converter muitos daqueles que não acreditavam em Deus no caminho do Senhor. Um homem que era perseguidor, um homem que não acreditava naquilo que os apóstolos ensinavam, perseguia os apóstolos, ele matava as pessoas que testemunhavam o nome de Jesus, e quando ele faz a sua experiência de efusão, de presença com Jesus Cristo ressuscitado, de presença da ação do Espírito Santo sobre a sua vida, quando ele faz essa experiência, ele deixa de ser Saulo e se torna Paulo, aquele que vai receber toda a autoridade que os apóstolos tiveram, nos mostrando que para Deus não importa o que nós fizemos, para Deus não importa o passado, para Deus não importa a intensidade dos nossos erros. Saulo permitiu a morte de Estevão, e ele viu Estevão nos seus pés, morto, apedrejado, e ainda rezando pelas pessoas que o matavam. Ali começa a conversão de Saulo. Ali começa a mudança, porque ele vendo como a pessoa é capaz de dar a vida diante de uma situação como essa, ainda rezar, perdoar aqueles que estão tirando a vida. Ali, porque o testemunho é capaz de mudar. Tem um ditado popular que é muito verdadeiro. Eles vão falar que as palavras convencem, mas o testemunho arrasta. É aquele que é capaz de mudar, fazer nova todas as coisas. E os discípulos têm a missão, pelo Espírito Santo, de testemunhar, não só com palavras, mas com a vida, o nome de Jesus. E hoje nós percebemos que o Espírito Santo, quando toca uma alma, quando alcança uma alma, quando nós nos abrimos à graça do Espírito, é como se os nossos olhos se abrissem. É como que aquilo que aconteceu no pecado de Adão e Eva, que quando obedeceram à serpente, os seus olhos se fecharam, perderam a intimidade com o Pai, perderam a intimidade com Deus, com o Criador, se afastaram do Criador. A serpente mentiu, disse: se vocês comerem desse fruto, os seus olhos vão se abrir, mas a verdade era mentira. Os olhos fecharam. Os olhos simbolizavam a intimidade com o Criador, a capacidade de ver, de ouvir, de estar em comunhão. E quando desobedecem, perdem a intimidade e vão caminhar distante do Criador. E agora, com a ação do Espírito Santo, quando nos fala aqui na palavra que São Paulo caiu como que escamas dos seus olhos, nos mostrando que o Espírito Santo é aquele que nos faz enxergar de novo e voltar às origens da intimidade com Deus, de ouvir Deus, de experimentar aquilo que Deus quer, de se abrir à graça de Deus. E nós percebemos que não importa a situação de erro, aquilo que fizemos, se nos abrimos à graça do Espírito, Ele é capaz de fazer nova todas as coisas, como fez com São Paulo. Transformou aquele homem de perseguidor dos cristãos a ponto de dar a vida para morrer pelo Evangelho. Aquele que levava muitos à morte, ele agora vai dar a sua própria vida para testemunhar
o nome de Jesus. E aqui nós vemos e aprendemos na palavra de hoje. Nós queremos guardar isso. O Espírito Santo é aquele que é capaz de transformar uma vida. Se não houver ação do Espírito Santo, não há mudança de vida. Se não houver a intervenção do Espírito Santo, seremos incapazes de viver uma vida nova. É Ele que traz a vida, porque Ele é o Espírito de vida. E quando Ele alcança uma alma que se abre à graça de Deus, tudo se faz novo. Por isso que nós rezamos o texto: recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. E hoje nós queremos pedir isso ao Senhor, que Ele nos traga essa graça, a graça da conversão, a graça da mudança de vida. Para o Espírito Santo não importa o passado. Para o Espírito Santo não importa aquilo que fizemos, se erramos, se paramos no meio do caminho, se fizemos escolhas erradas, se permitimos situações erradas, não importa. Se eu me abro à graça do Espírito, o Espírito Santo jamais desiste de pessoa alguma. E se existe um chamado de Deus na minha vida, uma missão na minha vida, eu preciso levar adiante, porque Deus não volta atrás. Às vezes a gente que volta atrás, às vezes a gente erra, a gente desiste, a gente para no meio do caminho, mas se a gente levanta as mãos e pede ao Senhor o direito de recomeçar, Ele não desiste. O Espírito não desiste. O Espírito leva adiante aquilo que já foi determinado na nossa vida, e a missão do Espírito Santo é gerar na alma a vida. Tirar todas as situações de trevas, tirar toda a situação de erro, trazer a verdade, o Espírito da verdade. Saulo, Saulo, por que me persegues? Senhor, eu não te persigo. Eu sou Jesus a quem você persegue. Este homem nunca mais foi o mesmo. Ele fez uma experiência profunda, ele caiu por terra. E muitas vezes Deus permite a gente cair para a gente poder levantar. Mas se caímos na presença de Deus, toda queda na presença de Deus não é derrota, mas é início de uma grande vitória. Porque toda queda permitida aos pés do Senhor tem efeito de ressurreição e de uma vida nova que ali começa, de uma vida nova que ali inicia, de uma experiência nova que vai iniciar dali, daquela situação de queda. Por isso Paulo cai por terra, diante de todo o seu conhecimento, diante de toda a sua verdade. Era um grande conhecedor da Escritura, mas vai perceber que diante do Espírito, tudo aquilo que ele conhecia era nada, era nada. Ele precisava da experiência do Espírito para ter o conhecimento da verdade, que não é a verdade que vem do conhecimento humano, mas a verdade que é fruto da inspiração que vem da ação de Deus, que nos ensina o caminho da verdade verdadeira, que é divina. Hoje nós então aprendemos que o Espírito Santo é aquele que tem condição de transformar, de mudar e de fazer nova todas as coisas. Assim como o celular do padre caiu aqui, muitas vezes assim acontece conosco. E também São Paulo caiu para poder aprender a levantar. E não foi da noite para o dia a conversão de São Paulo. São Paulo não recebeu a experiência ali dos seus olhos se abrir e ele automaticamente já mudou de vida todo. Não. Levou tempo. Houve uma mudança. O Espírito Santo, ele age de modo progressivo. Muitas vezes a gente vê na palavra falando que logo depois ele já saiu pregando, sim, porque os apóstolos não vão contar tudo. Mas por trás de todo esse período de evangelização, houve um tempo de preparação, de crescimento, de conhecimento, de vivência, de intimidade, porque eu preciso conhecer, viver, experimentar, para então levar. E ele teve um tempo de preparação. Esses 3 dias de escuridão é símbolo de um tempo que Paulo foi preparado pelo próprio Espírito, mas quando ele inicia e vai evangelizar, Deus mesmo vai operar maravilhas diante dele e ele vai ter toda a autoridade que Pedro teve na evangelização. Por isso nós pedimos, como o Espírito Santo veio na vida de Paulo, nós também queremos e pedimos, esse Espírito Santo venha na vida de cada um de nós, venha nos conduzir, venha nos direcionar, venha fazer nova todas as coisas, não importa a situação que você vive. Se nós nos abrimos à graça do Espírito, Ele é capaz de fazer nova todas as coisas. Por isso Jesus não desistia de ninguém.
Por isso nós não podemos desistir das pessoas, porque quando a pessoa se abre na verdade do Espírito e faz o conhecimento dos seus erros, dos seus limites, e quando se abre a graça do Espírito, Ele faz nova todas as coisas, porque essa é a missão do Espírito, gerar vida aonde há morte, voltar à vida aonde perdeu a vida, transformar todas as coisas. É isso que nós pedimos e invocamos. Vem, Espírito Santo, fazer nova na nossa vida todas as coisas. Depois você vai ler em casa essa passagem que nos fala da conversão de São Paulo, e agora ele vai assumir um lugar lado a lado de Pedro, só que ele não vai caminhar junto com Pedro. Ele vai entender que a missão dele é diferente, mas tem a mesma autoridade que Pedro. Pedro vai evangelizar os judeus, Paulo vai evangelizar os pagãos, e vai ter a mesma autoridade que Pedro, porque Deus não olha o passado. Deus é capaz de transformar um homem perseguidor num grande instrumento de evangelização, porque Deus não desiste. O Espírito Santo, quando toca numa alma que se abre, tudo se faz novo. Peça isso ao Senhor, a graça da conversão, da mudança, abertura de coração, mas para isso eu preciso também reconhecer os meus limites. Às vezes cair como Paulo caiu, às vezes me colocar diante dos meus próprios erros, para que as escamas sejam retiradas dos nossos olhos, para que no caminho da verdade nós possamos encontrar o Espírito que conduz todas as coisas. Convido você antes de dormir a pedir isso: Senhor, se houver alguma escama nos meus olhos que me impedem de ver o caminho que o Senhor tem pela vida no Espírito para a minha vida, retira, Jesus. Senhor, me dá o conhecimento de todos os atos que são contrários à ação do Teu Espírito. Me dá a capacidade de enxergar, de perceber tudo aquilo, Senhor, que confunde, que impede a ação do Teu Espírito na minha vida. Senhor, abre os meus olhos e retira, como retiraste do olhar de São Paulo, todas as escamas que obscurecem o meu caminho e que me impede de enxergar a vida que o Espírito tem para mim. Eu quero aquilo que o Espírito Santo quer para mim. Amanhã você vai rezar isso ao longo do dia. Eu quero aquilo que o Espírito Santo quer para mim. Que Deus abençoe, proteja sua noite de sono. Amanhã nós vamos dar continuidade, vendo como que os apóstolos saem agora em evangelização, formando as comunidades, constituindo as comunidades, e nós vamos estar concluindo o nosso estudo sobre o Ato dos Apóstolos, onde nos fala da ação do Espírito Santo de Deus na vida dos apóstolos. Depois nós vamos ver a ação do Espírito Santo na vida dos santos, na alma humana, como ele opera, como ele age. Nós vamos estudar cada dom do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua noite, você que está rezando conosco, a Aline, Cristina, a Jordana, a Angélica Loureiro, Elaine Dias, a Neuza Fortes, a Vilma Pereira, Deus abençoe, Vilma. Rose Fernandes, Deus abençoe, rezou hoje conosco, né, Rose? Deus abençoe no momento da live, hoje com os jovens. A Januce Moura, lá de Piracicaba, Deus abençoe. Márcia dos Santos, a Thaisa, a Luz Werneck, o Marcelo Nunes, a Paula Mendes, a Susan, Deus abençoe, proteja. A Rosilane Dias, a Maria Aparecida, a Geralda de Piracicaba, a Ana Amélia, Érica Andrade, Maria Martins, a Mirlene, Deus abençoe. Que a graça e o Espírito de Deus esteja sobre você. O Padre vai dar bênção. Algumas pessoas pediram para abençoar alguns objetos agora, vela, objetos de uso religioso, escapulários, terços, aquilo que você tiver para ser abençoado, você pega agora, nós vamos abençoar. Todos os objetos de uso religioso, se você quiser buscar água também, depois nós vamos abençoar a água, depois de abençoar esses objetos. Senhor Jesus, nós colocamos em Tuas mãos, pela presença do Teu Espírito, Senhor, todos esses objetos que esses vossos filhos colocam diante da Tua presença. Te entregamos essas velas, Jesus, te entregamos os terços, as imagens, as estampas, os quadros, todos os objetos de uso religioso, Senhor, nós colocamos diante da Tua presença e pedimos que a graça do Teu Espírito Santo venha alcançar, santificar, exorcizar todos esses objetos, para que se tornem sacramentais a serviço da salvação do vosso povo. Dignai-vos abençoar e exorcizar, Senhor, todos esses objetos que esses vossos filhos trazem diante da Tua presença. Em nome do Pai, do Filho,
do Espírito Santo. Amém. Você vai pegar agora a água, você que está com água, quer que o Padre abençoe. Senhor Jesus Cristo, eu coloco em tuas mãos essa água e peço que venha sobre ela a vossa bênção, Senhor. Dignai-vos Jesus usá-la para que na morada dos fiéis, onde for lançada, as pessoas que beberem, sejam guardados a saúde no corpo, na alma e no espírito, que se torne sacramental o serviço da salvação dos vossos filhos. Exorcizai essa água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que desça sobre você, sobre sua noite de sono, a bênção e a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Saúde e paz. Fica com Deus. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Nós estaremos rezando 8 horas da manhã, o nosso texto mariano, nosso momento de intercessão. Mais do que recitar um texto, uma intercessão. E 8 horas da noite também, esse mesmo horário, o nosso momento aqui com o Espírito Santo. Você pode nos acompanhar aqui pelo Facebook, Padre Ricardo Caricati, e também pelo Facebook Ricardo Caricati. Tem algumas pessoas que estão mandando convite no Facebook, Ricardo Caricati. O padre não consegue adicionar mais ninguém lá, porque lá já chegou 5.000. Agora, se você for lá para o Padre Ricardo Caricati, lá é uma fanpage, lá é livre, lá não precisa ser adicionado. É só você curtir e você passa a fazer parte lá da página Padre Ricardo Caricati. Depois você entra lá, tem 2 páginas, a página Ricardo Caricati, que é a página pessoal, já chegou no limite, você pode ir lá na página Padre Ricardo Caricati e curtir, e você passa a estar junto conosco em todas as atividades, a gente vai publicando, você vai recebendo as nossas atividades. Que Deus abençoe, que você tenha uma noite abençoada na presença do Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que você tenha uma noite abençoada na presença do Senhor e que Ele guarde a sua noite de sono, que você tenha uma noite de sono tranquila, uma sexta-feira renovada na presença do Espírito, e peça isso ao Senhor a partir desse momento, que o Espírito Santo venha fazer com você aquilo que fez com Paulo, transformar e fazer nova todas as coisas. Fica com Deus. Sobre o meu coração